montando um PC Gamer em apenas 1 minuto. Para começar, você vai pegar o processador, verificar onde está a setinha nele, alinhar com a marcação na placa-mãe e depois é só fazer a instalação. Agora, na parte das memórias, primeiro você vai destravar os slots da placa-mãe e vai fazer a instalação das memórias em Dual Channel, normalmente no segundo e no quarto slot da placa-mãe, que é para ganhar um FPS a mais, claro. Para fazer a instalação do M2 na placa-mãe, é só encaixar ele na diagonal e depois prender com os parafusos, claro. Não esquece de passar a pasta térmica e também remover aquele maldito colante que fica na base do air cooler, senão seu PCzão vai pegar fogo. Confere também todos os espaçadores para colocar todos os parafusos da placa-mãe e aproveita e já coloca o espelho da placa-mãe, porque muita gente acaba esquecendo. E não esquece que a fonte é sempre instalada com o fan virado para baixo. Agora é só instalar o cabo de 8 pinos da CPU, não confunde com o PCIe, e o 24 pinos da placa-mãe, que é o maior, não tem como confundir. Verifica as conexões do painel frontal com o áudio USB. E se você tiver com dúvida no power ou no reset, normalmente fica marcado na placa-mãe a ordem certinha. Destrava a trava PCIe da placa de vídeo e depois para finalizar é só instalar a braba. Encaixa ela e empurra até fazer um clack e subir a trava. E não esquece de colocar o cabo de limitação PCI Express dela. E agora é só apertar o botão de ligar e ser feliz.